Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco da minha história. Eu sou a Conceição, tenho 34 anos, sou casada, tenho 2 filhos, tenho 2 meninos, um de 15 e um de 11 anos. Eu sou natural de Pernambuco, mas moro em São Paulo já há 12 anos. Bom, quando eu morava em Pernambuco, assim que eu terminei o meu colégio, o terceiro ano, o ensino médio, eu fiz um vestibular e passei para uma faculdade pública de ciências biológicas. Essa faculdade era uma licenciatura, ou seja, era para formação de professores. Então eu fiz lá 4 anos da disciplina de ciências biológicas, uma faculdade pública, UPE, e essa faculdade já me possibilitou desde o primeiro semestre a ensinar. E dessa forma, como eu era muito nova, eu ingressei com 17 para 18 anos, mas eu já conseguia trabalhar como professora na minha cidade e ganhar o meu dinheirinho. Então aí passou-se alguns anos, eu casei, tive o meu primeiro filho. Na gravidez do meu filho, eu ainda estava cursando o meu curso de ciências biológicas, porém, com a ajuda de algumas colegas que me encaminhavam as disciplinas, eu não atrasei o meu curso, consegui concluir junto com a minha turma inicial, 4 anos depois. E aí, assim que eu concluí em 2007 essa faculdade lá em Pernambuco, eu vim para São Paulo. E aqui, meados de 2008, eu resolvi que eu iria entrar na faculdade de enfermagem, pois sempre foi o meu grande sonho. Fiz o vestibular, passei, mas veio uma notícia não muito boa. A faculdade entrou em contato e falou que, infelizmente, o número de alunos não era suficiente para formar uma turma para a qual eu tinha me inscrito. E aí eu fiquei muito triste, porque eu ia ter que esperar mais 6 meses para poder entrar na faculdade. E aí a minha mãe me deu a ideia de ir lá na secretaria dessa faculdade, da Uninove aqui em São Paulo, e conversar se não teria a possibilidade de aproveitar a minha primeira faculdade, algumas disciplinas, e eu entrar então como portadora de diploma. E aí a minha mãe encaminhou o meu histórico, certificado de conclusão de curso lá da faculdade que eu tinha cursado, porque eu vim para São Paulo sem esses documentos. E aí a secretaria da Uninove disse que sim, que seria possível, que eu iria conseguir entrar como portadora de diploma. E aí, graças a Deus, eu ingressei numa turma que já tinha iniciado, Então eu entrei no segundo semestre dessa turma, porque o primeiro semestre eu consegui eliminar por conta das disciplinas que eu já tinha feito na faculdade lá em Pernambuco. Então, resumindo, eu cursei 3 anos e meio de graduação em enfermagem na Uninove, com as disciplinas que eu consegui eliminar, e me formei em 2011. Então, eu já sou enfermeira há 10 anos. Me formei e já tinha nos meus planos de não parar de estudar, porque eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei desde pequena de estudar, Eu sempre brincava de ser professora. Sou filha de professora, sou sobrinha, sou neta, tenho muitos familiares que são da área da docência, até porque lá da cidade que eu venho, se a gente não é professor, a gente tem que trabalhar com comércio e trabalhar para os outros. E aí, eu já, depois que concluí em 2011 a faculdade, em 2012 eu já comecei a fazer pós em saúde coletiva com ênfase em saúde da família. Porque eu saí da faculdade com a mentalidade de que eu queria trabalhar em estratégia, posto de saúde. Durante os estágios, esse havia sido o que eu tinha mais me identificado. Então, cursei a minha primeira pós-graduação, que durou 6 meses, que era forma integral. E aí, logo após, consegui o meu primeiro emprego, que não foi fácil, porque nós que somos da área da saúde, da área da enfermagem, a maioria das empresas
né? Elas cobram que você tenha experiência, mas como é o primeiro emprego, como que você vai ter experiência? Então, meu primeiro emprego veio em agosto de 2013, quando eu fui chamada em um concurso. Trabalhei por esse concurso durante quase 3 anos. E quando eu estava nessa cidade metropolitana aqui de São Paulo, com 2 anos, mais ou menos, que eu já estava lá, eu fui promovida, né? Eu fui promovida pela minha chefe para um cargo de confiança, digamos assim. E aí depois, devido a algumas dificuldades financeiras do município, né, eu queria fazer bastante coisa, mas não tinha como. Isso foi me deixando triste. E aí eu pedi para que fosse transferida para um pronto-socorro que tinha lá. E aí eu fui, que aí já era na escala 12/36. Quando eu cheguei no pronto-socorro, me deparei com algo muito novo que eu não tinha ainda trabalhado, né? E já senti a necessidade de fazer uma outra pós para que eu pudesse me preparar melhor, porque quando eu estou trabalhando eu gosto de sempre oferecer o meu melhor e acho que é assim que a gente tem que fazer. Não perder a humildade de que se você não sabe ou se você não tem ainda destreza, né, a competência suficiente, você deve pedir ajuda, você deve ser humilde de dizer que ainda não sabe, que não fez, enfim. E aí cursei mais uma pós-graduação em emergência, né, que aí era uma pós a cada 15 dias presencial, que durou 1 ano e meio. E me apaixonei por essa área, me apaixonei pelo dinamismo de você trabalhar, né, num pronto-socorro e tá ali sem saber quem vai chegar, como vai chegar, quem será o seu próximo cliente. E você só quer estar preparada para conseguir atendê-lo da melhor forma possível. Então foi muito bom, porque eu me deparei com diversos casos, né, diversas modalidades de atendimento, de socorro, e eu me apaixonei. E aí logo depois mudei de emprego, pedi exoneração, porque apesar de ser um concurso, de ter uma segurança, estabilidade, o salário não era muito bom. E aí a gente vai querendo melhorar, crescer, né? E aí passei por diversos outros lugares depois que eu saí desse concurso. Fui concursada novamente em outra região metropolitana, assumi. Eram 30 horas semanais para trabalhar em UBS tradicional. E nesse período eu conciliava esse concurso de UBS 30 horas com o hospital de grande porte aqui em São Paulo. Então eu trabalhava de manhã no posto e à tarde no hospital. Mas era muito corrido, né? Eu fiquei doente, eu não conseguia muitas vezes ir no banheiro porque era muito trabalho, era bem cansativo. E aí Deus olhou por mim, viu que eu não estava bem, né? Mesmo não estando bem, eu queria trabalhar, então não pensava em sair, né? Porque eu sempre pensei, eu vou dar o gás no começo para depois eu poder relaxar um pouco, né? Já ter conquistado as minhas coisas, e era isso que eu pensava. E aí fui chamada para fazer um processo seletivo, fiz todas as fases e passei em um OS. E essa OS pagava muito melhor, pagava mais do que o meu salário, juntando a UBS com o hospital. Então, não dava ainda o que eu iria ganhar por SOS. Então, claro, pedi exoneração de novo desse segundo concurso e saí. E eu sou assim, gente, eu sou aventureira. Como eu falei para vocês que eu gosto muito de estudar, eu não me apego muito a coisas pequenas, porque eu sei da minha possibilidade de crescimento, né? Eu não sou a mais inteligente, eu nunca fui a primeira de classe, mas eu sei que eu gosto de estudar e que eu me dedico para conseguir sempre crescer. Sempre estou me aprimorando, fazendo cursos de enfermagem, né? Na área, assim, para crescer, já fiz curso de manipulação de pique, já fiz curso de ferida, já fiz curso de furo de orelha humanizado.
Já fiz cursos de amamentação, já fiz diversos cursos, nem vou citar todos porque eu acho que ainda assim eu esqueceria de algum. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar onde eu estou hoje. Hoje eu trabalho também por uma OS, né, 40 horas semanais em estratégia saúde da família. Porém, depois de trabalhar e correr tanto, fui professora do Senac, fui preceptora de enfermeiros, ensinando procedimentos hospitalares e tudo isso para mim foi de grande valia. Me trouxe uma experiência incrível. Só que quando você corre muito, você trabalha em dois por muito tempo. No meu caso, eu trabalhei 4 anos e um pouquinho em dois, então saía de um e ia correndo pro outro. Não via meus filhos, né? Não tinha tempo. Em casa me sentia sempre cansada. Então hoje, quando eu faço uma autoavaliação, eu vejo que eu mais perdi do que ganhei. Porque às vezes a gente dá valor a coisas, né, financeiras, e a gente perde o crescimento dos nossos filhos, a gente perde de ver e acompanhar muita coisa. E hoje o meu objetivo é trabalhar sim, mas a maior quantidade de tempo em casa com os meus filhos. Hoje eles já estão rapazes, né? O meu filho mais velho tem 15 e o mais novo tem 11. Então eu perdi ali, digamos que a melhor fase da vida deles, e eu me culpo hoje muito por isso. Hoje eu não gostaria de repetir essa vida tão ativa, tão corrida que eu tinha antes. Então, por que eu tô contando essa história para vocês? Porque assim como eu sei que diversos colegas da enfermagem também têm essas rotinas exaustivas, essa correria, que de muitas vezes não vê nem o filho, porque quando sai tá dormindo, quando volta tá dormindo, né? E eu não sei se isso vale a pena. Às vezes a gente ganha um pouco mais no lado financeiro, mas a gente perde no lado familiar, no lado, enfim. E hoje me vejo com transtornos, né, de ansiedade. Estou em tratamento e eu acho que muito disso veio de sobrecarga, de estresse, de correria. Então, não sei se vale a pena. Então, essa mensagem é para que vocês revejam, para que vocês repensem. Será que hoje a gente tem outras possibilidades de trabalho? Porque quando eu estava em toda essa correria, eu ainda não sabia que era possível não correr tanto e mesmo assim conseguir um salário digno, conseguir ter mais tempo com os meus filhos, com a minha família, viajar se eu quisesse ou não. Naquele tempo, pelo menos para mim, era desconhecido uma outra forma de se trabalhar como enfermeira, se não no hospital, ou no posto, ou no AMA, né? Ou enfim, na parte administrativa, se você fosse enfermeira do trabalho, auditora, enfim. Mas eram esses os leques de possibilidades que eu enxergava. E de 2 anos para cá, e principalmente há 1 ano, a gente viu depois da pandemia que o home office veio à tona, que algumas profissões que a gente chama profissões do futuro cresceram. E aí eu decidi criar, né, algo que eu pudesse ensinar os profissionais de enfermagem, meus colegas de profissão, a possibilidade de se trabalhar como empreendedor, de trabalhar com serviços. Nós somos profissionais muito completos. Nós gerenciamos toda a unidade de saúde. O enfermeiro, ele é chamado até enfermeiro-chefe, né? Porque ele delega as funções dos auxiliares e técnicos, ele está ali supervisionando a sua escala, ajudando os seus profissionais da sua equipe, né? Ajudando os profissionais da equipe, dando todo o suporte aos outros profissionais que compõem a equipe multidisciplinar. Então, o enfermeiro, ele é o responsável pelo plantão, como vocês bem sabem. E eu decidi criar algo, né, dentre esses cursos que eu já tinha feito, algo que eu considero
ser vantajoso, ser possível, né? E que desse a possibilidade de outras colegas minhas de profissão trabalhar com isso e conseguir uma renda boa, uma renda que suprisse as suas necessidades mensais e que não ficasse no aperto e que mesmo assim tivesse tempo com a família, com os filhos e etc. Então, hoje eu me sinto muito bem, né, pessoalmente falando, profissionalmente também, pois o curso que eu vos falo agora, que eu criei, vai muito além do retorno monetário que ele possa me trazer. Ele transmite para mim como pessoa uma possibilidade de fazer algo por alguém, de ajudar, de apoiar, de incentivar, de estimular, de agregar. Nós estamos aqui passando, né, a nossa vida, mas nós somos seres passageiros. Então, quando acabar a nossa vida, o que é que nós vamos ter feito? Que legado nós iremos deixar? Você pôde auxiliar alguém a melhorar, a crescer, a ser mais valorizado, a se sentir mais valorizado, a se sentir melhor como pessoa? Então é isso que eu busco hoje. E com isso eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, que quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente está insatisfeito, quando a gente está infeliz, a gente consegue. Se você traçar metas, tiver planos e objetivos, você consegue realizar, basta você querer. Não se deixe vencer pelo medo do novo, pelas dúvidas, pelo que as pessoas falam, porque se a gente for dar voz e vez às pessoas, todo mundo vai falar. Mas não faça isso, você é louca. Igual quando eu exonerei meus 2 concursos. Eu não estava ganhando bem, eu não estava feliz e etc. E aos olhos de quem vê, sendo só telespectador, eu fui louca de exonerar 2 concursos, porque o que a maioria das pessoas querem é estar concursada, mesmo que o salário não seja dos melhores, mas tem uma estabilidade financeira, tem ali aquela base para que você não se veja instável a qualquer momento, seja mandado embora e etc. Então, assim, eu arrisco, eu não tenho medo, né? Eu já me penalizei por alguns anos de viver numa vida tão corrida. Às vezes eu olho para trás e vejo que eu não estava presente no almoço de família no domingo, porque eu estava no hospital, numa escala 6x1, que a minha vida se baseava apenas em trabalhar e os meus filhos, quando fizerem uma reflexão da vida deles naquela fase, o que é que eles vão lembrar de mim? Que tipo de mãe que eu estava sendo, né? Então, hoje eu me vejo numa condição melhor, mais madura, mais experiente. E hoje eu posso pensar sim, se eu quero uma vida mais corrida, se eu quero uma vida mais calma, mas com condições de criar e de manter os meus filhos com uma boa condição de vida, né, numa boa escola, com uma boa saúde. Então saiba, enfermeiro, saiba, colega, né, da enfermagem, auxiliar, técnico, que nós temos outras possibilidades, que é possível sim empreender, trabalhar com serviços. A gente tem um leque imenso de possibilidades: curativo, laser terapia, ozonioterapia, furo de orelha humanizado, né? Mentorias, nós podemos auxiliar na amamentação, enfim. O leque é imenso, eu não vou aqui falar porque a gente precisaria de muitas horas para ficar falando e apresentando as possibilidades. Mas eu quero dizer para você que hoje eu sou infoprodutora, que eu tenho um produto digital que pode ajudar e muito você, né? Depois de fazer o curso, de aprender todos os ensinamentos que estão lá dentro, a como se posicionar melhor, a como ser melhor pago, a como trabalhar e receber dignamente realmente o que é, né, merecido. E esse curso se encontra na plataforma da Hotmart. Quem estiver vendo esse vídeo agora, tiver interesse em ver, em saber mais,
né? Vale a pena. E se não for o meu curso, que seja outro ou outros, mas a mensagem que eu deixo para vocês aqui é que vocês nunca deixem de correr atrás do que vocês desejam e saibam que é possível, tá bom? Então, é um prazer. Quem pôde me ouvir até aqui, muito obrigado. Se puder me seguir aqui nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, será uma alegria para mim. E vamos juntos, todos, por uma vida melhor, por uma vida mais digna, por um salário mais justo, pela alegria de realmente acordar todo dia e fazer o que se ama e se sentir muito bem com essa possibilidade. Então, um grande abraço e fiquem com Deus.